Filosofia clínica e cinema. O uso do cinema como ferramenta pedagógica na compreensão de conceitos filosóficos e no aprendizado da filosofia clínica. O meu nome é Fernanda Inês Vieira, eu sou graduanda no curso de licenciatura em filosofia da Uninter pelo Polo de Chapecó. O meu RU é 1266919 e esse vídeo é uma atividade do estágio curricular em múltiplos contextos. Eu gostaria de agradecer ao Instituto de Filosofia Clínica do Vale do Rio Uruguai, em Chapecó, e ao professor Dr. Márcio José Andrade da Silva, que é autor do livro Filosofia Clínica e Cinema, juntamente com a professora Olga Hack, e é professor no Instituto de Filosofia Clínica de Campinas e me auxiliaram nessa pesquisa. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns dos conceitos da filosofia clínica, para então poder entender como o cinema pode ser uma ferramenta pedagógica muito enriquecedora no aprendizado da filosofia clínica e também da filosofia em geral, a partir da análise de um conceito específico da filosofia clínica. Vamos lá? Então, a filosofia e a clínica. As questões levadas pelos pacientes aos consultórios de saúde mental são questões que perpassam diversos campos de conhecimento. Elas têm uma exigência do estabelecimento de uma interface transdisciplinar entre a filosofia da mente, a psicologia, a sociologia, as neurociências. Desde a sua origem, a filosofia já traz essas questões lá no Conhece-te a ti mesmo de Sócrates. Na Grécia Antiga, a filosofia nasceu no momento de mudanças sociopolíticas e econômicas que exigiram uma nova forma de conhecer o mundo, de entender as relações sociais e veio substituindo as antigas mitologias. Desde então, a filosofia cumpre um papel de guiar o homem na compreensão de si mesmo, da sua relação com o outro e de como ele se localiza existencialmente no seu meio. Essa visão da filosofia na compreensão das questões cotidianas volta a ganhar força no século XX. Fora do país, vários filósofos comungam dessa proposta. O Lou Marinoff, no Canadá, fundou o movimento de aconselhamento filosófico. Na Alemanha, Gerd B. Achenbach fundou em 1981 a prática filosófica. O Achenbach dizia que a filosofia só pode ser realmente compreendida através da sua prática e de uma experiência empática. No Brasil, nessa mesma linha de pensamento, o expoente do uso terapêutico da filosofia clínica e atualmente um dos maiores expoentes do mundo é o filósofo e psicanalista Lúcio Pachter, que sistematizou um método conhecido como a filosofia clínica. Hoje, esse método já se disseminou pelos 4 cantos do mundo, já tem cursos de formação em universidades como Oxford, Israel e várias outras universidades renomadas do planeta. A prática terapêutica da filosofia clínica é exclusiva para pessoas graduadas em filosofia no Brasil por instituições reconhecidas pelo MEC, e a especialização dura 2 anos mais um estágio mínimo de 6 meses. Ok, então o que é a filosofia clínica do Lúcio Pachter? É a organização metodológica de 2.500 anos de conhecimento filosófico acadêmico de um modo a aplicar como um ferramental em uma modalidade terapêutica que é essencialmente existencialista e fenomenológica. O filósofo clínico utiliza esse arcabouço epistemológico para tratar das questões cotidianas, que são, em última instância, problemas existenciais e, portanto, um campo da filosofia. O terapeuta, ele pretende compreender a malha intelectiva do seu partilhante e como ele está organizado, como ele se localiza existencialmente no seu meio. Conceitos como a analítica de linguagem, a lógica formal, o empirismo, as categorias aristotélicas, a ontologia, a ética, a estética, a epistemologia, N outras escolas filosóficas vão se fundir como uma imensa colcha de retalhos para compor um método terapêutico que vai se adaptar à realidade subjetiva de cada partilhante, abdicando de conceitos de normalidade que são pré-estabelecidos como um ideal de saúde mental. A intenção do filósofo clínico não é dar um diagnóstico que rotule o partilhante conforme os seus sintomas, mas sim diluir esses conflitos que estão perturbando a sua malha intelectiva ou ainda encontrar meios para resolver os conflitos que possam estar sendo gerados pelas suas relações com as suas bases categoriais. O professor Will Goya, que é mestre em filosofia política, é especialista em filosofia clínica e em docência universitária, é filósofo clínico
e é professor dessa especialização em Goiânia, diz que ajudar a pensar filosoficamente significa pensar legitimamente por si mesmo. A filosofia cumpre um elevado propósito de ajudar as pessoas a pensarem sem jamais pensar por elas. Mas o ato autônomo de pensar por si mesmo implica em verdades tão íntimas que muitas vezes são abandonadas até que o momento da crise e do sofrimento convide a pessoa a voltar a refletir. Então, vamos conhecer um pouquinho mais de como a filosofia clínica funciona para poder entender e experimentar a função didática do cinema no seu aprendizado. Claro, a gente vai dar só algumas pinceladas aqui nos conceitos, porque não teria como resumir tanto conteúdo em tão pouco tempo. Bom, como eu já mencionei, a filosofia clínica é um método terapêutico que vai se adaptar à subjetividade do seu partilhante. Todos os dados que o filósofo vai usar são colhidos a partir da historicidade do seu paciente. No primeiro passo é coletar informações, que vão ser depois ordenadas com base no método e que finalmente vão se desenvolver os procedimentos clínicos. No primeiro momento, geralmente, a primeira informação que o partilhante traz é o motivo que trouxe ele ao consultório, é onde está doendo. Não cabe ao filósofo fazer pré-julgamentos nessa fase, porque a gente ainda não sabe nada a respeito daquela pessoa. Após esse primeiro momento, o terapeuta vai pedir que a pessoa narre toda a sua vida, desde as primeiras memórias, em ordem cronológica e sem saltos temporais. Todos os elementos que vão surgir aqui são importantes para o filósofo. A linguagem usada, os critérios de lembrança, a forma como a pessoa divide temporalmente a sua vida ao narrar a sua história, que na filosofia clínica são chamados de dados divisórios. Algumas pessoas dividem a vida, quando vão narrar a sua história, por dados epistemológicos. Então elas vão dizer, eu aprendi a caminhar, então aconteceu isso. Aí eu aprendi a escrever, então aconteceu isso. Outras pessoas dividem a sua narrativa por dados geográficos. Eu morava em tal cidade, aconteceu isso. Eu me mudei para tal cidade, aconteceu isso. Eu me mudei para tal casa, aconteceu isso. O que interessa para o filósofo é a narrativa em primeira pessoa, porque ela é carregada de impressões, de interpretações, de ressignificações subjetivas, é a edição da pessoa da própria história. Eu não vou me aprofundar na parte técnica e na parte metodológica desse ponto, porque eu teria que fazer um vídeo só sobre isso. A partir dessa autobiografia guiada pelo filósofo clínico, é que o filósofo vai definir as bases categoriais, os exames categoriais, a estrutura de pensamento, os submodos informais e os procedimentos clínicos. Nos exames categoriais, o filósofo consegue localizar existencialmente seu partilhante. O Aristóteles nos propôs 10 categorias que seriam alicerces fundamentais pelos quais nós poderíamos pesquisar e conhecer qualquer coisa. As categorias aristotélicas eram a substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, passividade e atividade. O Lúcio adaptou esses conceitos dessas categorias à clínica. Assim, as categorias que a gente usa na terapêutica filosófica são circunstância, lugar, tempo, relação e assunto, imediato e último. Através dos exames categoriais, o filósofo consegue saber o idioma da pessoa, os hábitos, onde ela vive, a política do local que ela vive, os dados sociais, de onde ela vive ou de onde ela viveu, a geografia, o contexto religioso, o contexto histórico, as pessoas com quem ela convive e vários outros aspectos que podem ser importantes. Além de localizar existencialmente o partilhante, o filósofo vai organizar todos os conteúdos que ele identificou existirem nesse partilhante. A estrutura de pensamento, que é como a gente organiza esses conteúdos, é subdividida em 30 tópicos. Tópica, no grego, significa lugar vazio. Então, é uma organização didática, metodológica, para que o filósofo possa compreender tudo o que habita a malha intelectiva do seu partilhante. Cada tópico corresponde a um determinado tipo de conteúdo e tem a origem numa fundamentação teórica de uma série de filósofos. Então, o filósofo vai conseguir compreender como estão associados os sentimentos, os entendimentos,
os dados epistemológicos, os prejuízos, os dados axiológicos, tudo o que mais houver e qual o peso subjetivo de cada um desses tópicos nessa estrutura. Aqui atrás de mim, esse banner é o banner só dos 30 tópicos da estrutura de pensamento e do lado em verde tem alguns dos filósofos que fundamentam teoricamente cada um dos tópicos. Claro que tem mais filósofos em cada um desses tópicos. Além das bases categoriais e de organizar esse conteúdo, o filósofo clínico vai identificar os submodos informais. Submodos informais são o modo como o partilhante manifesta esses conteúdos que estão nele no mundo em que ele habita. Por exemplo, tem pessoas que amam muito o seu parceiro ou a sua parceira. Amor seria o conteúdo no tópico, numa base categorial relação. Enquanto uma pessoa tem esse conteúdo no tópico e demonstra dando flores, dando presentinhos, tentando gastar com a pessoa, outra pessoa tem o mesmo conteúdo, ama tanto quanto, também é na base categorial relação, mas demonstra com cuidados, perguntando se jantou, perguntando se tomou remédio. Para cada pessoa, a manifestação daquele conteúdo se dá de uma maneira diferente. Então, o submodo é como a pessoa manifesta os conteúdos que estão na sua malha intelectiva, na sua EP, na localização existencial em que ela habita. Como Protágoras nos dizia, e o Schopenhauer veio corroborar 20 séculos depois, o homem é a medida de todas as coisas. Para cada um é de um jeito e vai caber ao filósofo clínico descobrir o jeito como o seu partilhante funciona. E que pontos de todo esse emaranhado estão gerando os conflitos que trouxeram esse partilhante para o consultório. Então, conhecendo os submodos, o filósofo clínico consegue planejar a terapia para o seu partilhante com base na forma natural dele de lidar com as coisas, sem impor moldes prontos. Assim, mapeados os 30 tópicos da estrutura de pensamento, concluída a localização existencial pelos exames categoriais e mapeados os submodos informais do partilhante, o filósofo pode identificar os pontos de choque e planejar os procedimentos clínicos específicos, acompanhando os movimentos da EP e ajustando esses procedimentos conforme a necessidade. Entre os submodos, a gente também conta com uma tábua de referência de 32 submodos informais para ajudar e para guiar o filósofo. Mas muitas vezes o partilhante não tem submodos que aparecem nessa tábua ou tem outros que não estão listados ali, porque, obviamente, o ser humano sempre está criando formas de ser no mundo e a nós, filósofos, cabe acompanhar. Percebeu como são muitos conceitos interligados e como é difícil entender por esse viés estritamente teórico? Vamos conhecer um pouquinho mais de um dos aspectos da categoria relação para então tentar entender como o cinema pode nos ajudar com isso. Eu escolhi a categoria relação porque ela tem um peso determinante no sucesso de muitas terapias. Relação, a priori, é tudo aquilo com que o nosso partilhante entra em contato, ou seja, tem uma relação em que ele é parte ativa. Para compreender melhor as relações entre os sujeitos, o Lúcio lançou mão da teoria dos conjuntos, do Greg Cantor, de onde nós tomamos emprestado um conceito de interseção. Para o Cantor, o filósofo e matemático, um conjunto seria uma coleção de objetos e entre as possibilidades de relação entre os conjuntos, a interseção é composta pelos elementos que compõem ambos os conjuntos, é aquilo de que eles comungam. Em filosofia clínica, a interseção nos serve de termômetro, através do qual a gente consegue mensurar a qualidade de uma relação estabelecida entre uma pessoa e outra pessoa, ou entre uma pessoa e outras coisas que fazem parte do seu mundo. Então, a gente tem interseções positivas, que são aquelas subjetivamente boas, no sentido em que oferecem uma sensação de bem-estar no momento em que ocorrem. Interseções negativas, que são aquelas subjetivamente ruins, no sentido em que geram mal-estar ou desconforto. Interseção confusa, que é quando a pessoa envolvida não sabe determinar propriamente o que ela está vivendo naquela relação, ela alterna sentimentos sem estabilidade ou diz que gosta ou não gosta ao mesmo tempo, e essa é a configuração analítica dessa interseção. E a interseção indefinida, onde há uma oscilação constante na avaliação subjetiva,
Então, uma hora a pessoa tem certeza que é boa, outra hora a pessoa tem certeza que é ruim, e essa polaridade é identificável e constante. O professor Márcio José nos propôs ainda a ideia de interseção transitória, que é mais para fins didáticos de compreensão processual de um movimento de malha intelectiva do que especificamente um tipo de interseção. Nesse caso, a interseção apresenta um movimento de positiva para negativa ou vice-versa, mas não apresenta uma conformação analítica definida. É diferente da interseção indefinida e da confusa, porque nesses casos, essa é a própria configuração daquela interseção. Não existem movimentos pendulares ou sobrepostos não definindo a interseção, a configuração da interseção. Continua complicado para entender a partir só da teoria, né? Então, é agora que a gente vai recorrer ao cinema para dar uma ajudinha. Vamos lá? Vocês já viram o filme Encontrando Forrester? Ele foi lançado no ano 2000. Eu vou dar alguns spoilers, mas se você não viu, não se preocupa porque eu não vou contar o final para que você possa concluir esse exercício. A sinopse do filme diz assim: o Jamal Wallace é um jovem adolescente que ganha uma bolsa de estudos para uma escola de elite em Manhattan, devido ao seu excelente desempenho nos testes no seu antigo colégio no Bronx, em Nova York, e por ser um excelente jogador de basquete. Após uma aposta com seus amigos, ele conhece William Forrester, um talentoso e recluso escritor com quem desenvolve uma profunda amizade. Percebendo o talento para a escrita do Jamal, Forrester procura incentivá-lo para seguir o caminho, mas termina recebendo de Jamal algumas boas lições de vida. Vamos agora tentar aplicar na prática um pouquinho dos conceitos que a gente viu aqui, para entender qual é o processo que dá nessa relação, nessa interseção. Então, depois de uma aposta com seus amigos, o Jamal faz uma visitinha, ou seja, ele invade o apartamento de um sujeito que é enigmático e recluso e que ele e os amigos dele conhecem como Senhor Janela, por isso mesmo. Para comprovar essa invasão, o Jamal se comprometeu a trazer consigo um objeto da casa do Senhor Janela. No entanto, essa empreitada não ocorre como ele planejou, e o Jamal é surpreendido pelo Senhor Janela no flagra, e acaba fugindo em disparado do apartamento e deixando para trás a sua mochila escolar. A história da relação entre os dois personagens começa com uma invasão. Então, nesse momento, tudo o que há na interseção entre os nossos personagens é esse ato e os prejuízos que o Jamal carregava sobre o senhor recluso que ele não tinha ideia de quem era. É óbvio que numa situação assim, essa relação só gera em ambos sensações negativas, né? Então ainda é uma interseção negativa. Quando o Jamal deixa a mochila para trás, ele deixa também informações sobre quem ele é e caracteres que compõem a EP dele. O Jamal tem o hábito de escrever e o Forrester se relaciona então com os escritos que estavam na mochila. Agora, essa interseção começa a ser ressignificada porque o Forrester encontrou algo que ambos têm em comum, que é o amor e o talento pela escrita. Esse caractere adicionado à interseção começa a mudar a qualidade dessa interseção, ela começa a se tornar confusa. O Forrester, ao mesmo tempo que tem sensações negativas em relação ao Jamal por causa da invasão, ele também tem uma curiosidade, uma sensação positiva em relação à qualidade dos escritos do Jamal. Quando o Forrester devolve a mochila para o Jamal, ele mostra que leu os escritos. Ele deixa críticas, elogios, sugestões nos textos. E o mesmo ocorre com o Jamal. Para ele, a sensação dessa interseção também se torna indeterminada. Assim como o Jamal tinha invadido o mundo do Forrester, quando o Forrester leu os escritos deixados pelo Jamal e deixou lá críticas e elogios no texto, ele também invadiu o mundo do Jamal. Nessas críticas do Forrester, ele incluiu uma cutucada. Ele incluiu que o Jamal devia escrever um texto com 5.000 palavras sobre por que ele não deve invadir a casa dos outros. O Jamal escreve essa redação e volta ao apartamento do Forrester para tentar entregar. Mas nesse momento, a estrutura de pensamento do Forrester, que está toda adaptada numa zona de conforto de reclusão,
tá fazendo ele ter movimentos de tensão em que ele se sente ameaçado por como ele está se relacionando com esse rapaz. Essa reação do Forrester volta a ter um peso definindo essa relação muito como com sensações de desconforto. Mas o Jamal, ele está acostumado a responder a esse tipo de situação como se fosse um desafio, por toda a história de vida dele, por tudo que a historicidade dele ensinou ele. Então, ele simplesmente não aceita essa rejeição. Ele impõe deixando aquele texto para que o Forrester leia depois. E o Forrester acaba lendo. E responde a esse desafio convidando o Jamal para ir ao apartamento dele com a intenção de criticar o texto para ver como ele reage. Então, nesse momento, eles estão num momento de tensão em que ambos têm uma relação com sensações positivas e negativas ao mesmo tempo em relação a ambos, em que eles estão mantendo a relação, mas quase na base de um desafio agressivo. Mais adiante, o Jamal descobre numa aula de literatura que aquele homem recluso era, na verdade, um grande escritor. Então, um novo elemento muito importante é adicionado a essa interseção, que desperta em Jamal a curiosidade, o respeito, a admiração, porque são pré-juízos relacionados à ideia de um grande escritor e que agora estão impressos naquela pessoa. É um movimento da estrutura de pensamento do Jamal. Motivado também por essa descoberta, o Jamal ele insiste em manter essa interseção com o escritor e continua procurando. Mas o Forrester ele não é recluso à toa, ele tem o mundo dele. E ele começa a se sentir cada vez mais incomodado com essa relação, porque o menino está mudando o mundo de reclusão dele. Esse desconforto acaba levando a uma reação colérica do Forrester, em que ele, aos gritos, interpela o Jamal quanto a por que ele está insistindo em manter essa relação. E nesse momento, o Jamal responde revelando que ele sabe que o Forrester é um grande escritor e que ele quer ajuda para escrever. Isso, nesse movimento, o Jamal coloca em evidência o principal elemento na interseção entre os dois conjuntos, entre as duas EPs, que define a relação entre os dois e que pode definir também qual a sensação que essa relação vai despertar. Então, nesse movimento, o Forrester acaba abrindo a guarda e concordando em ajudar o Jamal a escrever. A interseção, ela ainda não está definida, ela ainda está indeterminada, mas agora ela já tem uma configuração quase de que uma interseção transitória. Com o passar do tempo e o convívio, o Jamal vai buscando conhecer um pouco mais do mundo do seu tutor. Ele interpela sobre a família, vê fotos antigas, e nesse movimento, o Jamal vai tentando conhecer um pouco mais da historicidade do seu professor, e com isso a interseção vai sendo enriquecida por novos caracteres. O que era antes uma relação de desafio vai ganhando contornos de amizade. Percebem como essa interseção está transitando para positiva? Um pouco mais adiante, o Jamal faz um movimento convidando o Forrester a ir a um jogo de basquete. Agora, ele está tentando trazer o Forrester um pouco para o mundo dele, incluindo um caractere do mundo dele na interseção. Só que o Jamal não sabe que o Forrester tem um problema com aglomerações de pessoas. Ele estava há muito tempo em reclusão e ele preferia não estar num lugar com muita gente. E durante essa bagunça do jogo, eles se perdem um do outro. E isso acaba gerando no Forrester uma sensação de que ele acabou se colocando, por causa daquela interseção, numa situação que ele estava tentando evitar há muito tempo. Então o Forrester se sente traído pelo Jamal e acaba por colocar todo o avanço dessa interseção em risco, porque o Jamal ainda não sabia desse problema do tutor dele. Nesse ponto, porém, o Jamal já conhece outros caracteres da estrutura de pensamento do mentor dele, do Forrester. Então ele convida o Forrester para ir no estádio de beisebol dos Yankees, porque lá nas fotos ele viu que era um estádio, que era o time preferido dele. O estádio está vazio, não tem jogo,
e o Forrester acaba se sentindo à vontade e conta para o Jamal que ele e o irmão dele frequentavam juntos o estádio até que o irmão dele morreu na guerra e por isso ele tinha deixado de frequentar. Nesse ponto, o Jamal foi ao mundo do Forrester e o Forrester sentiu abertura e confiança para mostrar um pouco mais dos traumas dele para o Jamal. A interseção finalmente está tomando uma configuração analítica positiva, a partir das sensações geradas por ambos, em ambos pelos elementos de ambas as EPs que estão sendo compartilhados por essa interseção. Como consequência dessa relação e dessa interseção, o William, que antes era totalmente recluso, retoma o hábito de pedalar à noite. Aos poucos, ele vai voltando a se abrir para o mundo. Aqui fica claro como a interseção com o Jamal está provocando movimentos na estrutura de pensamento do William que vão muito além daqueles caracteres que compõem a interseção. Ele nunca pedalou com o Jamal, mas o Forrester agora está pedalando. Ele está resgatando um antigo submodo para lidar com questões que estavam levando ele para a reclusão. Daqui para frente, eu vou deixar de fora os próximos acontecimentos, porque senão eu vou acabar contando o final do filme, e porque seria interessante vocês agora assistirem o restante do filme, mantendo essa lente, para perceber o quão enriquecedora é olhar por essa lente e perceber o quanto essa interseção espraia e modifica vários outros caracteres na estrutura de pensamento dos dois. Mas ficou um pouco mais claro como o filme ilustra a interseção entre os dois personagens e como essa interseção varia de negativa para indeterminada, transita para positiva, e como essa relação, uma base categorial, interferiu na estrutura de pensamento dos personagens de modo a espraiar para outros campos das suas vidas, ressignificar situações e hábitos e permitir um retorno a contatos, inclusive com antigos submodos. Esse processo ele fica evidenciado quando o aluno consegue acompanhar junto com o orientador a caminhada existencial dos personagens, identificar os elementos das EPs, como eles reagem aos estímulos gerados pela interseção. Para que isso fosse possível com historicidades de pessoas de verdade, historicidades reais, nós precisaremos expor partilhantes, ter bibliotecas de vida das pessoas, e isso tem até implicações éticas. É claro que esse exercício ele seria muito mais proveitoso e muito mais complexo se nós pudéssemos assistir o filme juntos e ir parando, vendo cada cena, analisando o que está acontecendo naquela cena, para que o professor possa conduzir a compreensão do aluno ao longo dos acontecimentos. Mas eu acho que deu para ter uma noção de como essa ferramenta pode ser importante na formação de terapeutas em filosofia clínica, né? O cinema, como uma opção plástica, expondo dados de bases categoriais, de estrutura de pensamento, de submodos dos personagens, ele oferece uma miscelânea de oportunidades a um aprendiz da mente humana. A filosofia encontra no cinema uma nova linguagem. O cinema contém na sua arte a filosofia, e embora para muitos a filosofia seja apenas uma questão racional própria de acadêmicos e a sua linguagem específica seria um texto escrito segundo as normas da racionalidade ocidental, é possível descobrir que a filosofia perpassa os limites da linguagem racional. Todas as linguagens são campo de análise para a filosofia, e em especial para a filosofia clínica. E é assim que o cinema se torna uma ferramenta riquíssima na formação de terapeutas da área da filosofia clínica e na compreensão dos conceitos da filosofia clínica. Para esse exercício específico em relação à categoria relação que a gente viu aqui, outros filmes que podem ser interessantes são Conduzindo Miss Daisy e Tomates Verdes Fritos, que são totalmente em torno dessa temática. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o tema, fica a dica do livro Filosofia Clínica e Cinema, do professor Márcio José e da professora Olga Hack, e o livro Filosofia Clínica e Propedêutica, do professor Lúcio Pacter. Obrigada, até a próxima.